Bom dia, bom dia. Está tudo bem? Não sei se é o número 9. Portanto, é? Não faço ideia. Pois não, ninguém faz. Portanto, eu meti o 9, gosto do 9, pronto, fica o 9. Bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez ao nono, entre aspas, What Would You Do? Hoje venho-vos falar aqui um bocadinho de um tema que eu até eu acho que nem domino muito, porque não é uma coisa que eu faça muitas vezes, mas de qualquer forma foi o caso que vos trouxe hoje. Antes de mais, começo por pedir-vos para não perderem tempo e seguirem todas as nossas páginas nas redes sociais, subscreverem o nosso YouTube, porque se não o fazem, estão a perder de certeza alguma coisa. E então esta foi a pergunta que eu vos fiz já há 2 ou 3 semanas, depois houve aqui umas interrupções, mas no fundo o que nós temos é um paciente de 23 anos, em que o motivo de consulta era maioritariamente a parte estética. Aliás, a Berta lembrou-me aqui de uma coisa: o paciente trazia um orçamento de outro país de fazer facetas em todos os dentes, sem sequer fazer ortodontia primeiro, e portanto depois procurou-nos para uma segunda opinião. E a pergunta que eu vos fiz era o que faziam e incluía as 3 seguintes opções. No fundo, começava sempre pela parte do controle periodontal, da higiene oral. Na primeira e na segunda iniciávamos por o branqueamento, sendo que na primeira íamos reabilitar com facetas, na segunda avançaríamos para a ortodontia e na terceira fazíamos, na minha opinião, aqui posso já dar aqui um disclaimer, na minha opinião a correta seria a terceira, que seria iniciar pela ortodontia e só depois avançar com a reabilitação, com a parte ortodôntica e eventualmente no final com facetas. E vocês corresponderam à minha opinião também e disseram 0%, toda a gente gosta de ortodontia e portanto ninguém disse que não iria, e acho que obviamente é aqui a questão mais urgente de todas. 15% refere que faria o branqueamento primeiro e só depois avançaria para a ortodontia, e 85% concordo, avançaria primeiro com a ortodontia e depois sim com o branqueamento no final ou as facetas no caso de necessidade. Aqui apresento-vos a panorâmica do paciente. Podemos ver que já temos algumas restaurações do passado. Podemos ver aqui, principalmente junto aos sextos inferiores, sextos sétimos, uma perda óssea ali vertical naquelas zonas que foi na higiene oral controlada antes de qualquer outro tratamento, mas não havia mais tratamentos a realizar, e então foi proposto ao paciente iniciar aqui pela ortodontia. Isto foi antes mesmo, isto foi na primeira consulta de ortodontia, ainda antes da realização da higiene oral. Podemos ver aqui, não vou entrar muito para a ortodontia porque também não é a minha praia, mas vemos uma mordida cruzada do lado esquerdo, vemos um apinhamento muito, muito grande, também pode ser a causa ali daquelas perdas ósseas mais localizadas, que em termos de higiene oral, apesar de haver, como vemos, zonas de maior inflamação, zonas de acumulação de placa bacteriana e tártaro, acredito que a parte da oclusão pudesse ser também a causa dessas perdas ósseas. No entanto, o paciente tinha uma questão que era, queria fazer o branqueamento antes de tudo, e por isso foi aqui que alterámos o proposto, porque, como vos disse, a ortodontia seria, neste caso, o inicial após a parte periodontal. E, portanto, vou falar aqui um bocadinho de branqueamento dentário, só para introduzir o tema, ou falar um bocadinho no tema. É o procedimento mais comum, ou um dos procedimentos mais comuns na medicina dentária, para alterar a cor dos dentes, com o objetivo de melhorar a estética e a satisfação do paciente. Pois a sua eficácia depende, obviamente, dos protocolos, dos agentes que são utilizados e aqui da cor do dente do paciente, entre outros fatores. Em relação à pigmentação, temos 2 tipos: a pigmentação intrínseca e a pigmentação extrínseca, que na intrínseca temos normalmente 2 casos, que é a fluorose, altos níveis de flúor, e toma de antibióticos durante a formação do dente. Na extrínseca temos higiene oral fraca, temos a alimentação, os alimentos mais que podem corar os dentes, e o tabaco. Em relação aos tipos de branqueamento, existem normalmente 2, são os mais comuns, não falando aqui dos branqueamentos internos,
O in-office normalmente estão associados a produtos com maiores concentrações, se bem que agora em Portugal isto mudou um bocadinho devido à nova lei e, portanto, os produtos assemelham-se em termos de concentração aos produtos em ambulatório. Normalmente 1 a 3 sessões, temos sempre supervisão profissional e podemos continuar o tratamento em ambulatório com moldeiras individuais. Do outro lado, é realizado em casa, só com as moldeiras individuais e normalmente, dependendo do produto, é feito durante a noite, entre 4, 6, 8 horas, normalmente é dependendo das instruções do fabricante. Vantagens e desvantagens. In-office, normalmente temos um resultado mais imediato. Eu costumo dizer e costumo aconselhar principalmente este branqueamento a pacientes que me dizem que têm um casamento no sábado e tem mesmo que ser hoje, ou que têm algo muito perto, ou mesmo que não querem e que não estão dispostos a fazer o branqueamento em ambulatório. Temos normalmente mais sensibilidade. Isto, normalmente se forem usados produtos com maior concentração, que agora é mais difícil devido aqui à parte da lei, e o preço normalmente é mais alto. Nos branqueamentos em ambulatório é realizado em casa, o preço é menor, aqui contrariando este lado. Os resultados são mais progressivos, portanto também podemos controlar mais essa parte, mas são mais lentos, obviamente. Em termos de sensibilidade pode também acontecer, como em todos os tipos de branqueamento, e exige, aqui uma parte importante, exige a disciplina do paciente. Pronto, após a higiene oral e o controle de toda a parte periodontal, esta foi a fotografia inicial antes do branqueamento. Realizando então depois, utilizámos aqui o Philips Zoom para este branqueamento in-office, fizemos aqui os procedimentos todos de proteção da gengiva, de proteção das mucosas e os 4 ciclos de 15 minutos e chegámos aqui ao resultado final, aqui vê-se melhor a diferença entre eles. Pronto, o paciente ficou satisfeito, demos aqui as indicações seguintes, entregámos também as 2 goteiras para continuar o tratamento em casa se fosse necessário em alguma zona e agora sim, com o paciente mais feliz e mais contente já numa fase inicial, iniciou o tratamento ortodôntico que está a decorrer e estamos à espera das fotos agora dos próximos passos para depois no futuro mostrar-vos. Pronto, isto para falar aqui um bocadinho de branqueamento, como vos disse é algo que eu não faço muito, mas ajudou-me também aqui a ir estudar um bocadinho mais. Este fim de semana também no congresso vi uma apresentação sobre o branqueamento e ajudou-me aqui a relembrar algumas coisas. E, portanto, espero que tenham gostado e vemo-nos para a semana, que é quem para a semana? É a Helene. Portanto, ortodontia. Se calhar vai apresentar. Tem mais fotos disto? Eu acho que não. Obrigado a todos. Obrigado.